Terminei de assistir a série de One Piece e posso dizer que sim, a Netflix finalmente acertou, ela finalmente fez um live action de anime que presta. Devemos agradecer ao Deus Oda por isso, porque parece que ele foi bem rigoroso na supervisão dele para garantir que tudo saísse do jeitinho que ele queria. O que eu achei, gente, é que a série é e não é fiel ao material original ao mesmo tempo. Tem muitas cenas originais da série e, pessoalmente, isso foi uma das coisas que eu mais gostei das cenas originais. Eu adorei ver os mesmos arcos que tem no anime e no mangá, só que de um jeito um pouquinho diferente. Porque mesmo que seja diferente, ainda é One Piece. A alma dessa história que a gente tanto ama ainda tá lá do seu próprio jeito, com suas pequenas diferenças, mas tá lá. Eu vou comentar aqui o que eu mais gostei, coisas que eu acho que poderiam ter sido melhores, mas antes, deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, e quando se inscrever, aproveita e ativa o sininho da notificação para você ficar por dentro aqui dos vídeos do canal, beleza? E dito tudo isso, vamos pra análise da série. Uma das coisas que eu mais gostei nessa série foi a forma como eles trabalharam o drama e a relação entre os personagens principais. Isso acontece muito através dos diálogos, o que já difere um pouco do estilo do Oda, já que a gente sabe que nesse sentido ele não é muito direto. O Oda não costuma criar drama assim com diálogos tão diretos, salvo em alguns poucos momentos ali, né? Mas aqui na série teve isso e eu gostei. Pessoalmente eu gostei, como por exemplo naquela conversa entre Nami e Zoro no bar lá do Baratie, ou o momento que eles conversam com o Zoro sobre enfrentar o Mihawk, e como depois a Nami culpa o Luffy por não ter impedido ele. Mas é claro, né, isso não se resume só a diálogos, a gente também tem outras coisas além disso, como por exemplo o Luffy preocupado se o Zoro ia sobreviver ou não. E, inclusive a conversa dele lá com o Sanji sobre o que significa ser um capitão, né? Também teve o beijo, gente. Eu fiquei muito surpreso que rolou um beijo entre o Zop e Kaia, porque é o tipo de coisa que o Oda ou não tem vontade ou não tem coragem de colocar no mangá dele. Enfim, a série encontrou um jeito próprio e muito legal de trabalhar o drama e trabalhar os personagens. Mas é claro, né, além das cenas que eu citei, também tem as cenas que são mais fiéis ao original, então também não deixa de ser fiel ao estilo do Oda. Mas mesmo assim, a série encontrou um estilo próprio ali que eu gostei muito e espero que se repita na segunda temporada. E outra coisa pra se elogiar é a produção da série, que tá, assim, perfeita, né? Parece que foi uma das séries mais caras de todos os tempos, pelo que eu li. Mas parece que o dinheiro, pelo menos, foi bem gasto, né? Cenários, figurinos, a caracterização dos personagens, acho que eu gostei de tudo. Tá bem fiel ao original. E as poucas coisas que mudaram, acho que foram mudanças necessárias, né? Às vezes até mudanças pro melhor. Talvez algumas pessoas tenham achado algumas coisas um pouquinho meio caricatas, né? Mas, gente, se nem o desenho escapa de ser caricato, imagina o live action, né? Porque One Piece é isso aí mesmo, né? Bizarro e caricato. Talvez eu tenha achado o visual de alguns dos Homens-Peixe meio esquisito, mas acho que eles devem ter sido os mais difíceis de se fazer, então dá pra relevar isso aí. Quanto aos 5 personagens principais, no geral, todos são bem fiéis, tanto em aparência quanto em personalidade. Tem o Sop covarde, mentiroso, o Zoro marrento, o Sanji galanteador, o Luffy bobo e ingênuo. A única que eu achei mais diferente, gente, foi a Nami, porque na série ela é bem mais séria e mais sarcástica do que no original, né? Mas eu fico pensando se isso não foi uma escolha da direção, por ela ter todo aquele passado e ter todo aquele peso nos ombros, né? É que no anime, gente, e no mangá, a gente não tem muito essa diferença de personalidade entre o antes e o depois do arco do Arlong. A gente já conhece ela como uma pessoa assim meio... uma personagem mais sorridente, com uma personalidade um pouco mais leve. Por exemplo, no original, quando o Sanji vai flertar com ela pela primeira vez, ela sorri e se faz de boba pra se aproveitar dele. Já na série, ela fica lá com aquela cara de séria. Assim, como eu falei, pode ter sido uma escolha da direção. Como ela é libertada já no último episódio, acho que não deu muito tempo pra eu ver se teve alguma mudança nela naquele finalzinho de episódio, então... Mas pode ser que seja uma coisa pra segunda temporada, né? Mais uma mudança que a Nami teve, que ela é muito porradeira na série, gente. Gente, praticamente, ela é uma artista marcial na série. Eu fiquei surpreso quando logo no primeiro episódio, ela enfrenta um monte de marinheiro, assim, sem medo nenhum nos olhos. Ela vai pra cima mesmo. A Nami que a gente conhece teria deixado ali a maior parte do trabalho pro Luffy, pro Zoro. Não sei, talvez algumas pessoas até tenham gostado de todas essas mudanças na Nami, mas considerando que todos os chapéus de palha foram bem fiéis ao original, eu acho que eu queria ver a Nami também bastante original. Talvez na próxima temporada, né? Mas enfim, é claro que nada disso impediu ela de ser uma das melhores personagens da série. E aproveitando a deixa, eu vou apontar as maiores diferenças que a série teve em relação ao anime e o mangá. Diferenças que não são necessariamente ruins, como eu falei no início do vídeo, né? Uma das melhores coisas dessa série são as coisas originais. Então a primeira seria como muitos personagens foram cortados. Por exemplo, no arco de Orange Town, a gente tem o cachorro Chocho e o prefeito no original, né? Já na série eles são meros figurantes. Ok, eu consigo entender porque eles e alguns outros foram cortados, porque, né, afinal eles iriam roubar muito tempo de tela desnecessariamente.
Inclusive, se eu fosse o roteirista da série, eu também teria cortado um monte de personagem, mas acho que alguns cortes foram desnecessários. Eu falo principalmente daqueles 3 amigos do Zop no arco da Vila Sirup, né? É assim, né? O nome da vila dele? Vila Sirup? Acho que é, né? Eu acho que esses 3 personagens são um pouquinho importantes, quase para simbolizar essa passagem do Usopp da aventura de brincadeira para uma aventura de verdade. Então acho que cortar esses personagens também cortou um pouco do peso da partida do Usopp, né? Acho que dava para ter encaixado eles de boa, sem nem mexer muito no tempo dos episódios. E uma outra grande diferença com o original é que é a mudança de tom que algumas cenas tiveram. Deu pra ver que o que eles mais sacrificaram ali foram as cenas cômicas. Por exemplo, a cena do Luffy comendo a fruta da borracha no anime, gente. A gente nem vê ele comendo. Logo depois revela os poderes dele de uma forma um pouco cômica. E na série teve até música épica de fundo tocando lá enquanto ele comia. E outra coisa foi o Garp com aquela cena do Garp com o Luffy criança, né? Se no original até mostra o Garp batendo no Luffy de uma forma cômica, aqui eles transformaram isso no arco dramático do Luffy tendo que se livrar do avô controlador dele. Enfim, eu entendo que no live action eles não podem fazer aquelas caras e bocas que tem no desenho, mas eu esperava que a série tivesse um pouquinho mais de comédia, mas acho que eles se preocuparam mais em trazer um tom mais épico. E aproveitando que eu falei no Garp, a participação dele, do Kobe e do Helmeppo na temporada foi a maior mudança de todas. Felizmente a participação deles tem propósito, né? Não é só uma coisa jogada. E funciona bem durante toda a temporada. Os roteiristas até usaram isso para puxar alguns acontecimentos importantes tirados do original, como por exemplo a participação do Mihawk, que tem a ver ali com o Garp, né? Então funciona bem. Porém, apesar de ter gostado disso aí, eu ainda assim não teria colocado essa participação deles por motivos que eu vou explicar daqui a pouco. Agora não. Assim, por fim, né, existem mais mudanças, mas não tem como eu comentar todas elas. Da maioria das mudanças, eu gostei e acho que se encaixou bem, como por exemplo a introdução do Zoro e da Nami acontecer basicamente ao mesmo tempo e de um jeito bem diferente do original. E outras eu já não gostei tanto e acho que dava pra fazer mais parecido com o original. E agora, falando sobre os 5 atores principais. Eu não lembro o nome de nenhum, tá? Vou só falar o nome do personagem deles. Em questão de aparência, eu não preciso nem dizer que todos são perfeitos, né? Mas em questão de atuação, não dá pra dizer que todos são uma maravilha, né, gente? Algumas atuações eu achei bem canastronas. O do Sanji foi o que eu mais gostei, aí não tem nada a criticar. A atriz da Nami também foi muito boa, até porque ela é a que tem mais chance de brilhar com as cenas dramáticas, então ela dá conta do recado ali. O do Luffy não entrega nada brilhante, mas acho que pra interpretar o Luffy não exige nada brilhante mesmo. Ele dá pro gasto, né? Acho que o Luffy é um personagem simples de se interpretar. O do Usopp, eu achei que faltou ali em alguns momentos, principalmente em algumas cenas mais tensas no arco da Vila Sirup. Agora o do Zoro, eu acho que foi o pior, gente. Desculpa pra quem gostou, mas eu não gostei da atuação dele não, viu? Assim, eu sei que o Zoro é sério, mas cadê as expressões faciais daquele cara? Salvo nos poucos momentos em que ele sorri na série. Eu não tô nem dizendo que ele devia sorrir mais, é só que ele devia ter mais expressões faciais, porque uma pessoa séria não necessariamente falta expressões faciais no rosto dela, né? E é o tempo todo falando com uma voz assim meio sussurrada, meio metálica. Eu acho, gente, que o Zoro, ele é mais um cara rabugento e mal-humorado do que um cara sombrio, como a atuação dele tentou passar, né? Então não ficou tão parecido assim com o Zoro que eu conheço. Só assim a parte de ser sério, né? Sem falar que uma cena específica que exigiu um pouco mais da atuação dele, né? Eu acho que ele não deu muita conta do recado. Eu tô falando da cena da promessa com o Luffy, depois da derrota contra o Mihawk, né? Gente, é só lembrar, no anime, naquela cena tem o quê? Tem lágrima, tem emoção. Na série pareceu uma encenaçãozinha de peça escolar, né? Como é que é? O cara lá estirado, levanta a espada pro céu. Eu nunca mais irei perder, Luffy, eu juro. E é basicamente isso. E não sei se vocês perceberam, mas nessa mesma cena que eu tô falando aqui também teve uma cagada ali na continuidade, porque nessa cena, numa tomada ele tá segurando ali a testa dele, na outra tomada, logo em seguida ele tá segurando a bainha. Então eu fiquei assim, what? Aquela cena ali, eu fiquei feliz que eles decidiram colocar essa cena, mas acho que a atuação e essa parte da continuidade conseguiu estragar um pouco. Por sorte, depois teve uma cena parecida com essa, com o Zoro, dentro do navio, acho que vocês devem lembrar, né? Com o Zoro jurando ficar ao lado do Luffy até o fim, até eles encontrarem One Piece. Essa cena original da série consegue ser bem melhor do que a outra, talvez por ser mais simples e não exigir tanto assim do ator, que conseguiu entregar uma atuação melhor nessa parte. Mas, no geral, eu acho que dava pra ele ter se empenhado um pouquinho mais, né? Agora, se alguém me perguntasse o que eu menos gostei da série, eu diria que foi como todo o arco de introdução do Sanji ficou meio perdido em meio a um monte de coisa acontecendo. No anime e no mangá, a gente tem um monte de coisa acontecendo também, talvez até mais, mas tem a questão do tempo, né?
têm muito mais tempo para dar o devido destaque para cada coisa. Na série não tem. No anime, gente, o passado do Sanji, a relação dele com o Zeff, os valores dele como cozinheiro, eles até se encaixam com tudo que está acontecendo ao redor. Agora na série nem tanto, né? Fica um pouquinho perdido ali no meio de tanta coisa acontecendo. Eles até adaptaram a cena da despedida do Sanji e do Zeff, e ela é uma cena bonita em que o ator do Sanji mandou muito bem, mas ela acaba sendo só uma ceninha entre um monte de outras coisas que não tem nada a ver com aquilo, né? E ela perde um pouco da importância e do peso que ela tem comparado com o original. É por isso, inclusive, que eu disse antes que eu não colocaria todas aquelas cenas originais do Garp e do Kobe, porque elas tomaram muito tempo de tela que poderia ter sido usado nisso e algumas outras coisas, né? Eu acho que dava pra ter deixado o Garp, o Kobe e o Helmepo pra depois, igual no original, né? E aí aproveitava esse tempo de tela pra melhorar esse tipo de coisa aí. E quanto ao arco do Arlong Park, ele não é só o mais fiel, como também é o melhor arco dessa série, até pelo conteúdo dele, né? Ele também é o melhor dessa saga no anime e no mangá, então na série acabou também sendo. Eu passei o último episódio inteiro esperando o Dragon aparecer, porque eu tinha visto que um ator já tinha sido escalado pra ele, mas parece que vai ficar pra próxima temporada, já que o arco de Logtown também deve acontecer no primeiro episódio da segunda temporada. Enfim, considerando o tanto de fãs que o One Piece tem, e considerando que a série já é um sucesso de crítica e público, é quase certo que a Netflix vai sim renovar ela para uma segunda temporada, o que me deixa feliz, porque o elenco principal, gente, ele sempre demonstrou tanto amor por essa série que eu ficaria muito triste por eles se acabasse sendo um fracasso, né? E espero que o Oda continue supervisionando as próximas temporadas rigorosamente e que elas sejam tão boas e melhores do que essa. Coloca aí nos comentários o que você achou da série, quais são suas expectativas para a segunda e para a terceira, quarta, quinta temporada, se você acha que vai ter tantas temporadas assim. E tchau, um beijo, até a próxima.